Gabigol está voltando. Já estava no banco, né? Não estava jogando bem. Agora, é uma situação que é importante, pode ser muito bom pro Flamengo uma volta do Gabigol, se ele voltar bem, num momento que o Flamengo está sendo muito criticado, numa época que o Tite está sendo muito questionado. Lembrando, o Pedro estava poupado, claro, no último jogo foi mal. Aí aquilo lá já tá querendo que barre o Pedro? Não, mas seria um substituto. Pedro tá mal. Gente, bota o Gabigol. É um clássico. É um cara que... botar o Gabigol, outra é botar o Carlinhos. Botar o Carlinhos. Exatamente isso. A gente vai voltar aqui pra Rádio Jovem Pan, tá? Em 10 segundos. Eu tô até acompanhando pelo celular, porque eu não tô podendo usar ponta por causa do pescoço. Mas estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando dessa volta do Gabigol. É uma situação que o Gabigol pode ser importante? Mauro, Vamp, Bruno. Poder pode, mas tem que voltar a jogar bem, né? Até agora. E tava sem treinar, né, Mauro? Tava treinando, mas não com os colegas. Então tá sem ritmo de jogo, né? As informações que os colegas que cobrem o clube publicaram de ontem para hoje foi de que ele tá numa boa forma física, tá no mesmo peso e tal. O preparador físico foi lá para vê-lo, o Tite foi lá na casa dele também conversar, os dirigentes foram lá. Então ele foi bem acariciado, bem tratado. Ontem teve corredor de aplausos, né? O Vanderlei. Teve isso tudo ontem. Que, assim, tem gente que criticou e tal. Eu acho o seguinte, eu não vou criticar aqui a forma, digamos assim, carinhosa com a qual o receberam. Porque eu não convivo dentro do clube e não sei como é que é a relação das pessoas com ele. Se as pessoas gostam dele e fizeram aquilo de bom coração, não vejo nenhum problema. Se fizeram aquilo uma coisa fake para rede social, aí é ridículo. Agora, quem sou eu para avaliar uma coisa que eu não conheço, não vivo lá dentro? Então, se aqueles funcionários gostam do Gabriel, se ele é legal com eles, as pessoas têm carinho por ele, problema nenhum. Agora, se não gostam, estão fazendo só um teatro, aí é feio, né? Fica para análise de cada um, não é isso? Ele foi, cumprimentou um por um e tal, ali, cada um dos funcionários e tal. Esse tipo de coisa pode ser importante para que ele caia em si, entendeu? Porque o Gabriel precisa cair em si. Primeira coisa, entender que ele é um ídolo do Flamengo, mas para o Zico, te falando tanto do Zico aqui, o Zico, ele continua sendo ídolo porque ele fez a manutenção dessa idolatria e faz até hoje. Você não vai ver o Zico falar uma bobagem, como por exemplo, o Zico já vestiu a camisa do Vasco na despedida do Roberto. Eu vi, estava dentro do campo cobrindo esse jogo, eu vi, assim, a poucos metros, o Zico com a camisa do Vasco, ninguém me contou. Muitos torcedores ficaram revoltados. Ele falou, não, a minha amizade com o Roberto é maior do que isso, não vou deixar de homenagear o Roberto. E aquilo passou, cara. No dia, todo mundo, isso vai ficar ruim, a torcida vai aceitar. Aceitou. Porque as demonstrações dele de respeito e amor pelo Flamengo eram muito maiores do que uma manifestação de carinho por um amigo que era o Roberto. E os dois eram super amigos. O Roberto faria a mesma coisa por ele, tivesse que vestir a camisa do Flamengo também, não tenho a menor dúvida disso. Por mais que as torcidas não se gostem e tudo mais, tem a rivalidade. Então, ele precisa tomar um certo cuidado. Aquele bate-papo lá no Podpah, lá com o Digão, lá e tal, em que ele flerta com a torcida do Corinthians, aquilo é um erro crasso, gente. Não se faz isso, entendeu? Pô, mas o Corinthians quer contratar, um grande clube e tal, né? É o que eu falo, o Cássio está em baixa. Imagina amanhã o Flamengo estivesse procurando um goleiro. Aí você vai entrevistar o Cássio, aí Cássio, o que você acha de jogar no Flamengo? O Flamengo está de olho em você. Não, seria demais, nação, não sei o que. Não vai falar um negócio desse, gente. Porque a torcida não vai gostar. Claro que não vai gostar. Então você tem que ter um certo cuidado. Mandar beijo pro técnico rival no dia de uma derrota na final de Copa do Brasil, gente. Dando sorrisinho. Dando sorrisinho. Na coletiva, né? Torcedor pé da vida saindo cuspindo a abelha africana do Maracanã, o outro tá em casa com raiva, não sei o quê. Quando vai ver lá, o cara mandando beijo. Mas eu gosto do Dorival. Então manda beijo outra hora, porra. Manda emoji no janta depois, janta, tem gente que faz isso. Toma um chopp, faz o que quiser, pô. Mas ali não, cara. Sabe? Assim, você não tá acima de tudo, cara. E isso é uma coisa que alguém precisa mostrar para ele ou ele perceber por si só. E questões técnicas que eu acho que são muito importantes. O Gabriel precisa... Ontem nós falamos tanto aqui do Vinícius Júnior. Quem era o Vinícius quando chegou na Europa, que foi agora em termos de finalização? Melhorou muito. Isso é o que? Treino, é trabalho, né? Autocrítica. Até muita gente fala assim, o garoto sai daqui, não sai com muitas deficiências. Eu também acho que não tem como você querer que o cara saia daqui com 17, 18 anos. O Endrick tem 17, tem virtudes, tem defeitos, como todo jogador da idade dele. Daqui a 5, 6 anos, se ele brilhar no Real Madrid, ele vai estar melhor. Alguém vai dizer, viu, a base não formou bem. Não, a base do Palmeiras formou bem. Só que ele vai se aprimorar agora. Ele vai embora cedo, então ele não vai se aprimorar aqui. Né? Eu acho que seja culpa só da formação. Mas ele melhorou por quê? Porque ele trabalhou para isso. O Gabriel precisa melhorar. Tem que chutar com o pé direito. Ele é um atacante, ele tem que saber cabecear. Ele não precisa ser o Gaúcho, falecido Gaúcho, que foi um dos maiores cabeceadores da história do Flamengo.
Mas tem que aprender a cabecear uma bola. A bola você passa ali e nem disputa. Ganhar uma bola, jogada na corrida, Thiago. Ele não ganha uma jogada na corrida. Tem que ganhar uma jogada na ele ganhava muito, né? Ele tem que ganhar na corrida. Sabe? Ele precisa acrescentar alguns elementos ao jogo dele, como o Pedro, que você citou há pouco, melhorou com relação à participação sem bola. O gol do Flamengo contra o São Paulo, o gol do De La Cruz, é o Pedro que dá um bote ali, dá quase um carrinho, toma a bola, ela volta para ele faz uma jogada bonita dentro da área, no rebote do goleiro Rafael, o De La Cruz faz o gol. O Pedro não fazia isso. Aliás, o São Paulo reclamava disso com razão. Então o Pedro está tentando incorporar novos elementos ao jogo dele. O Gabriel precisa fazer isso. Para voltar a jogar bem, a gente tem que ver um gol dele com a perna direita, sabe? Chutar com coragem, cabecear uma bola. No dia que ele fizer um gol com a perna direita, um gol de cabeça, ganhar do zagueiro na corrida, a gente vai falar, caramba, olha só, o Gabriel está diferente. E ele vai fazer 28 anos ainda, né? É uma idade que eu acho que é possível o jogador evoluir, melhorar. Não é um veterano em final de carreira. E ao mesmo tempo, nessa idade, eu acho que já é o momento de você ser mais maduro com relação a algumas situações que vão queimando o filme dele. Porque hoje ele é um cara amado por parte da torcida, uma grande parte, mas tem uma outra parte da torcida que claramente tem restrições por conta desse tipo de atitude, que aí vai muito da reação de cada um. Então, acho que a homenagem é bacana, especialmente se ela for de coração, se ela for sincera, e eu espero que isso toque o coração dele, entendeu? Que ele pense, cara, porque isso que o Landim falou, ele tem razão com relação ao Flamengo. Ele se expressou mal, mas se ele fica no Flamengo e fica jogando, continua jogando bem, cara, ele vai ser ídolo a vida inteira. Ele pode parar de jogar no Flamengo ou sair já no final da carreira para fazer um contrato lá com a Arábia, aquela coisa assim, mas para o cara ganhar uma grana final, último contrato e parar de jogar. Mas vai ser sempre lembrado como um grande ídolo da história do clube, né? Igual o Zico não vai ter, mas ele pode ser um grande ídolo, como outros são lembrados até hoje. O Petkovic é lembrado, o Adriano é lembrado, e tantos caras são lembrados. O Ronaldo Angelim é lembrado, fez aniversário essa semana, né? Pô, vários jogadores. Ele vai ser muito lembrado. Júnior, Leandro, né? Daquela geração. E tal, como um dos maiores. Ele vai ser lembrado. Se ele sai para outro clube, ele tem que construir tudo de novo. Primeiro, pela identificação que ele tem hoje com o Flamengo. Então, se ele chega num outro grande clube do Brasil, a primeira coisa que a torcida vai querer é que ele jogue pra caramba para conquistar. Ele vai ter que fazer isso. E vai ter que ter uma série de condutas, de comportamentos ali. Ele pode ir. A gente falou de gestão de carreira do Neymar, né? Então, até que ponto vale a pena ele sair? Ele ganha bem. Agora, também o Flamengo não pode sair renovando o contrato, lá vão ter, né? Dá o contrato que for, o salário que importa, ainda mais ele jogando mal. Para você conseguir um bom contrato, tem que estar jogando bem. É isso. O Luan tinha um contrato fantástico com o Corinthians, não tinha? Aí rescindiu naquele rolo todo. Foi pro Vitória, já não está mais no Vitória. Alguém oferece um contrato hoje ao Luan? Foi pro Grêmio ainda. Então foi pro Grêmio ainda. E ganhando bem menos. Por quê? Porque ele não está jogando bem. Eu estou usando um exemplo bem radical, tá, gente? Só para ilustrar. Não estou dizendo que são iguais. Então o Gabriel, ele precisa jogar bem. E jogar bem depende dele, não depende do Tite. O Tite não põe para jogar. Ele tem que pedir passagem. Então, esse susto que ele tomou, tomara que ele, sei lá, que ele amadureça, que ele reveja algumas situações e que se dedique primeiro ao futebol, segundo ao futebol, terceiro ao futebol, depois pode cantar e tal, sabe? O futebol tem que ter prioridade. Para você jogar o esporte alto nível, gente, exige prioridade. Não dá para, sabe? Se pegar, você te falou hoje é aniversário da Amado Senna, pega os grandes pilotos da Fórmula 1. Você acha esses caras, como é que é a vida deles? O cara não pode sair do peso. O Montoya comia hambúrguer, tu lembra? Ficava meio gordinho, era um problema no carro. Aí ele foi correndo nos Estados Unidos, lá não tinha problema. No carro de turismo, né, tem espaço pra caramba. Ele pode ser gordão, tá tudo bem. Ele adora hambúrguer, né? Comia muito hambúrguer. LeBron James é o maior exemplo. Pois é. O cara tá com 40 e pouco, ele gasta 1 milhão por mês com preparação física. Então, o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, como é que é a vida desses caras? Então, assim, acho que você tem que ter uma dedicação muito grande para você se manter no topo. E ele atingiu, no Flamengo, assim, o ápice, ele é o grande ídolo, cara. Como é que você faz para manter isso aí? Isso aí você não mantém só com a história. O presente tem que ser sempre de alto nível, o futuro também. E ele tem tempo para isso. Eu não sei se essa bobagem que ele fez, esse susto, vai mexer com ele a esse ponto, né? Aí vamos ver. Mas tem que ter cobrança profissional também, né? Dentro do ambiente de trabalho. Só fazer cafuné não dá, não. Tem que ter cafuné, carinhozinho, bacana, aquilo ali. Mas na sala, conversando ali, né? A 4 paredes ali com a diretoria, alguém tinha que falar, ô bonitão, olha o problema que você arrumou, hein? Ainda bem que você está se livrando disso, mas como é que vai ser agora? Não. Será que alguém vai ter coragem para isso? Sim, sobre o Gabigol, acho que tem vários aspectos quando envolve um ídolo ou um jogador muito bom. É que é difícil separar, mas seria o ideal. A gente falou aqui antes do Paris Saint-Germain. Por exemplo, eu adoro o Messi, o maior jogador que eu vi jogar. E, acho o Neymar um gênio. Eu acho que o Paris acertou de tirar os dois. Se eu tivesse lá, enquanto eles estivessem lá, eu ia fazer de tudo para eles jogarem bem no meu time. Fazer, tudo que vocês precisam, tamo junto.
vão tentar fazer. Acho até que a torcida foi muito agressiva com os dois, mas eu acho que o time acertou, porque os dois não estavam mais conseguindo render. Assim, chegou um momento que daria para romper, o Messi foi fim de contrato, o Neymar apareceu a Arábia, disposta a pagar o que ele ganha, ou mais até do que ele ganha, e uma grana para o Paris Saint-Germain. Eu acho que o Paris acertou. Nesse momento, eu faria um time em torno do Mbappé, pela condição física mesmo. Acho até que os dois jogam mais que ele, mas pela condição física. O Gabigol no Flamengo é mais uma coisa assim, enquanto ele estiver lá, eu faria tudo para ter hoje o reserva do Pedro é o Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos. Eu tenho com o Gabigol aqui, eu quero fazer de tudo para esse cara jogar, enquanto ele estiver aqui. Só que tem as outras questões. Concordo muito com o Mauro quando ele fala que tem uma cobrança profissional. Ele errou nesse caso e em outros. Ele perdeu espaço no time porque ele jogou mal. Isso tem que acontecer. Ele está jogando mal, o outro está melhor, o outro joga. E a renovação de contrato é uma outra situação. Eu acho muito ruim, que eu falei da torcida do Corinthians com o Cássio. O Cássio andou falhando, mas eu acho muito ruim a torcida do Corinthians xingar o Cássio, como eu acho ruim se a torcida do Flamengo xingar o Gabigol. Às vezes você fala na rede social. É rede social, no estádio isso não aconteceu com o Cássio. Mas hoje não dá para você fazer uma proposta de renovação para o Gabigol dentro do que ele imagina. É difícil, eu tentaria não tocar no ídolo, que ele é muito grande no Flamengo. Claro que essa comparação com o Zico é um absurdo, mas ele é muito grande. Só com o Zico, na minha opinião. Para mim, com qualquer outro ele é comparável. Acho que dá. Aí não é, mais ou menos, não é qualidade técnica, é idolatria o que o cara fez. Mas hoje não tem como, assim, acho que tem que tentar separar. Eu vou tentar preservar o ídolo, que ele é muito grande, só que não tem como você fazer uma proposta de 5 anos de contrato, ele tem que mostrar isso no campo, o Gabigol volta e começa a jogar muito bem, aí você já fala, vamos fazer um... Não, e agora, né, apareceu uma novidade ainda, porque eu sei, claro, é difícil, eu vou até apurar essa história melhor pra gente debater num próximo programa, porque o Marcelo Moreno, ele é muito amigo do Pedro Lourenço. Isso eu posso falar porque eu convivi com o filho do Pedro Lourenço. Eles me patrocinaram uma época. Ele é muito amigo, ele defendia o Cruzeiro. Na época que o Pedro Lourenço patrocinava, o Pedro Lourenço pagava bicho pra jogador. Ele é muito ligado a vários jogadores. E o Fábio é outro. Eu não duvido que o Fábio volte pro Cruzeiro pra encerrar a carreira com o Pedro Lourenço lá. Não agora, pro futuro. E o Marcelo Moreno, ele falou, antes do Pedro Lourenço comprar o Cruzeiro, que ele iria comprar o Cruzeiro. Ele falou, o Pedrinho vai comprar o Cruzeiro. Na época não levaram muito a sério, comprou. E ele falou agora no programa do Neto, não tem problema nenhum em dar crédito, bem possível que o Gabigol vá para outro time aí no ano que vem. E aí o Neto fala, mas para qual? O Grêmio? Ele fala, Cruzeiro. Já ouvi que o Cruzeiro quer o Gabigol, não duvide. Ou seja, o Pedro Lourenço, que é o novo dono do Cruzeiro, já deve ter falado isso pro Marcelo Moreno. Eu vou, claro, apurar, vou tentar falar com pessoas, não acho que vão me falar, mas vamos atrás de pessoas para falar isso. Já é um clube que pode ser um destino, coisa que não era. O Gabigol voltando, Tico, é uma opção a mais pro Tite. Isso o Gabigol... Mas você acha que o Gabigol vai aceitar? Você sempre fala que não. Não, o Tite não é muito fã do Gabigol, isso eu já falo pra todo mundo. Eu sei, mas então o contrato tá acabando. Não é. Aí se o Gabigol volta e joga bem, Gabigol não vai querer ir pra lugar nenhum do mundo, irmão. Sabe que nós, boleiros, eu na minha época, a gente fala assim, o melhor lugar do mundo pra jogar é no Rio e no Flamengo pagando em dia. Não tem Madrid, não tem Londres, aquela cidade, 8 da manhã, parece que é 10. Porra, hoje você tá falando umas paradas fortes. Agora você tá falando que é melhor jogar no Flamengo que no Real Madrid? Pagando em dia, os caras não querem nem ir pra Madrid, pô. A não ser o Mauro que gosta de ir pra Argentina. Hoje ele tá de brincadeira, né? Eu vou te falar, eu falo sério. Hoje ele tá... Os bola fala, pô. Lógico que recebe euro. O que os caras ganham no Flamengo, em dias, morar no Rio de Janeiro, ninguém sai não, pô. O Gabigol ainda é ídolo. Tu acha que o Gabigol... Só se o Flamengo tiver alguma coisa assim que não queira... Que o Bruno falou. Ele vai querer um contrato de 5 anos. Tá jogando bem, não vai dar. Aí vem um Cruzeiro e fala, eu te dou 5 anos aqui. Aí o cara... Aí vai, financeiramente. Mas se ele jogar bem, o Flamengo vem, ele não vai pra lugar nenhum do mundo. Tô falando sério. Se o Flamengo meter 3 anos nele com um salário muito bom... Pô, ele vai pra lugar nenhum. Ele fica. Ele é ídolo lá, pô.